Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos irmãos. Mais uma semana se inicia para a glória do nosso Deus. Que bom estar com você. Mais uma noite, mais uma semana, nós estaremos aí juntos, reunidos no poder da palavra de Deus, que a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que edifica. Que você seja bem-vindo nesta noite, noite de bênção, noite de vitória, hoje 28/7 de 2025, nesta segunda-feira impactante. Nós estamos aqui pelo canal Impacto da Oração e nesta noite nós vamos ler a palavra, nos fortalecer dentro da palavra e vamos também orar, falar com o Senhor através da oração, que a oração é a chave da nossa vitória. E a palavra de hoje, eu quero declarar nesta noite, é 2 Reis, capítulo 7. E quero trazer já um tema para essa mensagem: quando o impossível acontece. Eita glória! Se você está achando que as coisas não vão mudar, eu já quero declarar que vai mudar sim. Está chegando um tempo favorável de Deus na tua vida, na minha vida, e eu vejo a mão de Deus já trabalhando ao nosso favor em nome do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero trazer aqui uma palavra em 2 Reis 7. Diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse uma janela no céu, poder-se-iam fazer isto? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morreremos? E disseram: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos convosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se matarem também, somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, ruído de cavalos, como um ruído grande de exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, o arraial como estavam, e fugiram para salvarem a sua vida. E chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram ali pratas, ouro, vestes, e foram e se esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem a este dia, é dia de boas novas. E nos calamos e esperamos até a luz da manhã, e algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e anunciaram, dizemos: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, e nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estava dantes. E chamaram os porteiros, estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem saber eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saíram da cidade, então tornaremos vivos e entraremos na cidade. Até aqui, palavra gloriosa, palavra forte, né?
Palavra de poder. Palavra de poder e de glória. Coisa linda, né? Quando a gente vê a provisão de Deus chegando, quando a gente observa um homem de Deus, um profeta de Deus que abre a boca e o que fala, Deus assina, Deus confirma a bênção, a vitória. E a gente observa aqui, irmãos, que aquele período estava um período muito difícil, um período de fome, um período de escassez, um período que aquele povo ali estava gemendo de fome, né? Era um cerco, um período, era que aquele período ali estava prolongado, alguns meses já. Há estudiosos que dizem que era uma média já de 90 dias que aquele povo estava enfrentando aquela grande fome. E em 2 Reis, no capítulo 7, a cidade de Samaria já estava sob um cerco severo dos sírios, levando uma forma terrível, né? Ou seja, uma situação desesperadora, que as pessoas estavam praticando ali naquela época um canibalismo. E no capítulo 7 aqui a gente vê aqui o profeta Eliseu diante de uma tamanha aflição, de uma declaração de profecia. Ou seja, estava aquele homem de Deus ali falando, ele vai abrir a boca, ele vai profetizar, ele vai proferir palavras, ele vai dizer assim: assim diz amanhã por esta hora, a porta de Samaria, uma medida de farinha fina se venderá por um ciclo de medidas de cevada por um ciclo. Ou seja, a providência amanhã chegaria, por aquele mesmo horário, a bênção já estaria descendo. A bênção já estaria chegando ali, ou seja, a providência já estava a caminho. E a gente observa que o oficial do rei, ele passa a duvidar. Ele vai dizer, ele vai declarar, ele vai falar que ainda que o Senhor fizesse uma janela no céu, poderia fazer isto? E ele disse que o verás com os teus olhos, porém, daí tu não comerás. Ou seja, tu tá falando, tu tá declarando, tu vai ver com teus próprios olhos, porém tu não vai comer. Ou seja, aquele que duvida não tem direito de receber nada. Aquele homem ali estava duvidando, aquele oficial estava duvidando porque ele achava impossível diante da fome, diante da escassez, diante da situação. Aí entra o profeta com a fé do sobrenatural, um homem cheio de Deus, temente a Deus. Não era a fome que estava impedindo do profeta profetizar. É muito bom você profetizar onde tem tudo, mas eu quero ver você profetizar na escassez. É onde não tem, é você profetizar, é você proclamar pela boca de Deus e dizer: olha, vai ter, vai existir, vai acontecer, o milagre está chegando, é amanhã. E aqui o profeta, é engraçado que o profeta ele vai trabalhar na questão do tempo. Ele diz: amanhã, por este horário, vai acontecer, vai ter, vai existir aquilo que não existe. Ou seja, ele estava chamando à luz da existência aquilo que não existia. Ia ter a farinha, ia ter tudo, ia ter venda, ia ter movimento na cidade. Samaria estava deserta, Samaria estava na fome, a Samaria estava sendo ameaçada, assustada pelos assírios. Ou seja, eles estavam vivendo uma situação caótica, estavam vivendo um drama muito grande de fome. Ou seja, era uma realidade de morte à fome, mas chega também a promessa de vida, de fartura. Ou seja, o profeta estava ali com uma fé inabalável, estava dizendo: irmão, se fosse hoje, a farinha, se fosse no tempo de hoje, seria de entre 7 a 8 quilos, ou seja, era a medida que estava ali medindo. Eles iam trocar pela cevada, que seria de 14 a 16 quilos, e o ciclo valia numa média de 11 gramas, ou seja, e a cabeça de jumento, irmãos, que eles estavam ali vendendo a 80 ciclos, eles estavam vendendo a cabeça de jumento. Ou seja, se fosse no tempo de hoje, uma cabeça de jumento valeria 5 mil reais. Agora imagina aí, tô chegando para comprar uma cabeça de jumento por 5 mil reais. Ou seja, e a pomba, o esterco de pomba que eles estavam vendendo era 316 se fosse no tempo de hoje. Ou seja, uma fome terrível, uma situação caótica e os preços exorbitantes, preços abusivos. Ou seja, uma coisa inexplicável da questão de preços, né? O pessoal se aproveitando, vendendo tudo caro, porque a fome era grande, a situação era grande. Aí de repente você olha
e vê ali aqueles leprosos, ou seja, eles estavam fora da cidade, mas aqueles leprosos, eles tinham duas opções, de morrer ou morrer. Eles estavam ali numa situação ali, ou eles passavam, eles sabiam que chegasse, eles iam morrer lá, de fome, porque não tinha nada para comer. E sabia que se entrasse na cidade em Samaria, eles iam morrer, ali no arraial dos Assírios, eles iam morrer também. Mas eles tentaram, eles foram. E sabe o que a gente aprende aqui, irmãos, com esses leprosos? É interessante, é que foi a atitude que fez a diferença. É porque muitas das vezes as pessoas só falam, eu vou fazer e não faz nada. Tem pessoas que é cheio de palavra, mas não tem atitude, não adianta. Você tem que ter atitude. Não adianta você dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo e não sair do lugar, não adianta. Nós temos que, a nossa vida tem que ser baseada na fé e na ação, na atitude. Você tome atitude que as coisas começam a funcionar. Aqueles homens, o que eles poderiam fazer? A fome já estava com eles. A fraqueza já estava com aqueles homens, mas eles tiveram uma atitude de enfrentar até o arraial dos Assírios. E quando ele chega lá, o Senhor já havia colocado o medo. Eles começaram a ouvir barulho, eles começaram a ouvir carros, cavalos, começaram a se assustar, porque é assim que Deus faz. E é assim que Deus prepara para derrotar os nossos adversários. Os nossos adversários vão se assustar com um barulho, porque esse barulho quem vai colocar é Deus nos ouvidos dos nossos inimigos. Eles vão fugir por 7 caminhos, eles vão bater em retirada pelo poder do nome de Jesus. Eles vão se assustar, eles não vão ter quietude, eles vão ficar perturbados. Por quê? Porque eles não vão ter paz, porque quem vai colocar esse barulho nos ouvidos deles vai ser o Senhor. E assim Deus fez, assustou e expulsou os assírios. Ficou ali preso ali só os animais deles, os bens, o que eles iam trazendo, os despojos ficaram lá no arraial dos assírios. Ou seja, aquilo que estava trazendo medo, desespero, já não era mais medo. O campo já estava vazio, o arraial já estava vazio. E aqueles leprosos, eles entram ali e começam a comer, começam a beber, ou seja, matando ali a fome deles. E verdadeiramente eles olhando, observando e levando os despojos. E eles vão até a porta de Samaria e vão anunciar que o campo ali ou seja, o arraial da Síria já não tinha mais ninguém. Ou seja, a vitória já estava declarada. A vitória já estava ali pronta para aquele povo. Ou seja, o impossível passou a acontecer. Ou seja, pela atitude daqueles leprosos. Porque alguém tinha que levar uma palavra, alguém tinha que chegar lá. E eles dividiram a bênção foi através daqueles leprosos. A Samaria, ela passa a ser abençoada através daqueles homens, porque foi homens de atitude, mesmo sabendo da necessidade, mesmo sabendo da forma que eles estavam, com fome, a situação era caótica. Então, quando o povo foi anunciado, dizendo que, ou seja, que poderia ir até lá no arraial da Síria, o povo sai com muita velocidade. E ali estava aquele oficial na porta. Quando ele observa, vem aquele povo correndo, o pessoal tudo na fome, no desespero. E ali atropelaram e mataram. Ou seja, ele viu a bonança, ele viu a bênção de Deus chegando, ele viu a palavra se cumprindo, ele viu tudo com seus próprios olhos, como o profeta Eliseu falou. Mas ele não teve o direito de comer, porque todo aquele que duvida das coisas de Deus não tem o direito de participar das coisas do céu. E é assim que Deus faz. Meu irmão, sabe o que nós aprendemos nessa noite? É que nós não devemos duvidar do poder do Senhor. O nosso Deus, Ele é Deus do impossível. Ele faz coisas assim, coisas extraordinárias. Ele pega o improvável, levanta para poder modificar a situação. A fome ali era 0, mas a abundância do inesperado já estava chegando. A bênção do Senhor já estava chegando. A palavra que foi proferida através da boca do profeta Eliseu estava se cumprindo dentro do arraial. Ou seja, o Senhor, Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Não te preocupa, porque aquilo que já está preparado para você vai chegar em suas mãos em nome de Jesus. Agora nós vamos orar e pedir a Deus que o Senhor chegue na minha e na tua vida com provisão e providência. Pai, nesta noite, Senhor, sobre o poder desta palavra, uma palavra profética, uma palavra de peso, uma palavra gloriosa, Pai, vindo da sua parte.
a respeito, meu Deus, do impossível quando passa a acontecer. O Senhor, quando quer, o Senhor faz. Estava ali, meu Deus, Eliseu como profeta diante de uma situação. O homem de Deus, ele vai profetizar em meio à fome, em meio à escassez, em meio onde o povo estava, meu Deus, vendendo, meu Deus, vendendo farinha, vendendo as coisas tão caras, Pai, vendendo, meu Deus, cabeça de jumento, Senhor, por 80 ciclos, ó Deus, ou seja, no tempo de hoje, 5 mil reais, era dinheiro, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Jesus, entra de providência nas nossas vidas, nas nossas causas, visita a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, visita, meu Deus, aqueles hoje, Pai, que estão com necessidade, está faltando alimento, as crianças, ó Deus, faltando leite, faltando alimento, Pai de família, Pai, com mão na cabeça, porque muitas vezes, olha, não tem o que deixar para os filhos, uma mãe, meu Deus, que tira da boca para dar o sustento aos seus filhos, ó Pai. Deus querido e santo, visita os lares nesta noite, não deixa faltar nada, supra as nossas necessidades, envia, meu Deus, a provisão, meu Deus, para pagar, meu Deus, os compromissos, nos abre, Senhor Deus e Pai, as portas, repreenda todo e qualquer espírito de miséria, de dificuldade, Senhor Deus e Pai. Muitas das vezes, Senhor, a fome ela vem como cobrança na terra pela desobediência e o pecado do homem, Pai. O Senhor me faz lembrar, Senhor, desta passagem que Samaria estava passando pela fome. Chegou também no período de Davi também, que Davi passou 3 anos, ó Deus, que não havia chuva, havia muita fome na terra também, meu Deus, faltava o pão. Meu Deus, em Belém também faltou o pão, Senhor, naquela época de Noemi e de Ruth, Senhor Deus e Pai. Aonde, meu Deus, Abimeleque, ele vai para outra cidade. Meu Deus e meu Pai, não deixa, Pai, que esta fome ela venha assolar o Brasil. Meu Deus, como já assolou em alguns países aqui, vizinho do Brasil, Pai. Venezuela na época, Pai. E muitos lugares ainda estão passando crise, fome, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, aqui no Brasil. Não deixa, Pai, que este mal venha nos atingir. Mesmo a gente sabendo do país como já anda, Pai, as dificuldades. Mas, Senhor Deus e Pai, nos dá força, levanta um povo para orar, para clamar. A Tua palavra diz, clama-me e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus querido e santo, visita o nosso país, ó Deus, dá sabedoria, meu Deus, ao presidente, meu Deus, que falta sabedoria. Deus querido e santo, não deixa a gente perecer. Jesus, visita as famílias nesta hora, visita aqueles, Pai, os órfãos, as viúvas. Visita, Senhor Deus e Pai, também, meu Deus, aqueles que vivem na sarjeta, aqueles que vivem mendigando pão. Tem misericórdia, meu Pai, das vidas, abre as portas, socorre o aflito, Senhor, socorre. Tem misericórdia, Deus querido e santo, manifesta teu poder, abre as portas, Senhor, gera teu milagre, gera a tua bênção, que a bênção de Jeová Jireh esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado, todos os dias eu te agradeço pelo pão de cada dia, Pai. Obrigado, meu Deus, porque a cada dia o Senhor supre as nossas necessidades. Muito obrigado, querido Deus. Se nós podemos agradecer no pouco, no muito também o Senhor nos colocará. Pois muito obrigado, Senhor, pela tua mão santa, pelo teu braço forte. Visita, meu Deus, todos os irmãos do canal Impacto da Oração. Toma nas tuas mãos todos aqueles que têm se levantado para ajudar, para abençoar. Visita cada um, não deixa faltar nada, supre as necessidades de cada um dos teus filhos, ó Deus. Age na vida de cada um, Senhor. Meu Deus, que a bonança de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, ó Deus. Deus querido e santo, tem pessoas que ajudam com amor, com alegria, Pai, com desejo de abençoar, pois a bênção seja retribuída na vida dele, na vida dela, Pai. Todos os mantenedores deste programa, deste trabalho, Senhor, que o Senhor possa multiplicar o ouro e a prata, o Senhor possa consagrar essas vidas, Pai, com a bonança de Deus. Pai eterno, santo e poderoso, visita nossas vidas, toma tudo diante de Ti, querido Deus. Abre-nos, ó Deus, as portas, seja o socorro bem presente na hora da angústia e das tribulações. Deus eterno, santo e poderoso, faz Tua obra, Senhor, por completa, pois bom é o Senhor em todo tempo o Senhor é bom. Abençoa, Senhor, o nosso bairro, abençoa a nossa cidade, queima, meu Deus, e repreenda toda criminalidade, meu Deus, lança por terra. Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo livramento que deu a minha filha, Pai, por esses dias, ó Deus, muito obrigada, porque o Senhor é bom
e o Senhor protege. Enquanto eu estava dentro da igreja orando, o Senhor estava dando livramento de morte à minha filha, Pai, por bala perdida. E eu te agradeço, Senhor Deus e Pai, porque hoje ela está bem, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Quantas vezes a pessoa sai, meu Deus, para passear com a família, meu Deus, e o diabo tenta agir de todos os lados, mas tem uma mão santa do Senhor guardando, protegendo, dando todo o livramento. Obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor, porque minha casa o Senhor guarda, a minha família o Senhor guarda, guarda a família dos meus amados e queridos irmãos. Toma a frente de tudo, protege, livra de todo mal, pelo poder do teu nome, amém? E graças a Deus aqui, só te agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém? E uma boa noite a todos os meus amados e queridos irmãos. Tenha uma noite de paz, uma noite tranquila, e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Fica na paz todos.